É como a pedra de Tarpeia, ou Tarpeiana. Você tem que subir dele com temor e tremor. Porque se você escorregar de cima, você é culpado. Não é verdade? Quem somos nós na obra do Senhor? Todos nós estamos aqui porque o Senhor nos amou, nos escolheu, nos perdoou e nos colocou nessa obra maravilhosa, no meio de um povo que a Bíblia diz que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Nosso assunto tem um pouquinho a ver com isso tudo. Obra como forma de vida. E é muito importante nós não perdermos aquilo que é o objetivo da aula. A obra como a forma da nossa vida. Nós não temos como separar, né? Às vezes, não, minha vida profissional aqui é uma coisa, na igreja é outra coisa. Não, a fé que nós pregamos, ela está na nossa boca e está no nosso coração. Nós somos servos de Deus no nosso local de trabalho, nós somos servos de Deus dentro da nossa casa, no relacionamento com os nossos colegas de trabalho, no meio da rua, por onde nós andamos, o nosso falar, o nosso viver, tudo para nós é Cristo. A obra que Deus fez no nosso coração foi uma obra gloriosa. E nós vivemos a obra a cada instante da nossa vida. Nós vamos falar aqui acerca de uma experiência de uma serva de Deus chamada Ana. E essa serva de Deus, o Senhor nos deu muitos ensinos desde o início da obra, através da vida dessa mulher. Muitas vezes, quando nós pensamos e é muito comum isso, né? Pensamos em alguma coisa assim que precisa de ser feita, às vezes nós temos uma tendência de colocar nossa confiança no homem. Vou levar um visitante na igreja, aí você olha se o pastor está lá, não, o pastor não está, aí fica preocupado, né? Como disse uma irmã uma vez, pastor, eu trabalhei muito tempo com uma visitante para levar na igreja, e eu marquei o dia que eu sabia que o senhor estava lá. Eu era pastor de 2 igrejas, marquei naquele dia que o senhor estava lá. Toda quinta-feira o pastor está aqui. Então eu tinha orado por ela há muito tempo. Quando ela falou, eu vou com você, eu marquei, quinta-feira eu te pego, eu te levo. Quando eu cheguei na igreja, perguntei, o pastor está aí? Não chegou ainda. Daqui a pouco chegou um recado, o pastor não vem. Ai, Senhor, misericórdia, logo hoje que eu trouxe a visitante, se o pastor não veio, eu fiquei aflita, mas orei e pensei assim, Senhor, só não pode ser aquele diácono para pregar hoje. Aquele diácono ruim, não pode ser ele. Quando subiu no púlpito, era aquele diácono. Deu tudo errado. Trouxe a visitante no dia errado. Bom, encurtando a história, ela disse que quando terminou, ela por educação, virou para a visitante, você quer que eu ore por você? A visitante disse bem assim, quero. Nunca ouvi nada igual. E ela disse assim, quando o diabo está pregando, está falando misericórdia, ele não está falando coisa com coisa. É que a alma farta pisa o favo de mel. Para ela ali, o amargo era doce. A necessidade dela. Nós precisamos de confiar mais naquilo que Deus pode fazer. Na oração, na bênção. Ela não está na oratória de um pregador, nos recursos que ele tem, no conhecimento que ele tem. Seu pastor pode ser um instrumento nas mãos de Deus, mas ele como homem, ele não é a bênção. A irmã que é usada não é ela. Tudo é fruto da misericórdia e do amor de Deus e de um povo que aprendeu a confiar no Senhor. Naquilo que é o projeto de Deus, naquilo que é o profético. E essa é a vida de Ana. Ana foi uma mulher que, como a palavra do Senhor nos ensina, ela vivia um tempo muito difícil na vida do seu povo. Era praticamente, estava chegando
o final do tempo dos juízes em Israel. O último juiz seria Samuel, que viria logo depois. Estava ali no penúltimo, Eli, e diz a Bíblia que a palavra de Deus era escassa naqueles dias. A lâmpada do templo já estava se apagando, o sacerdócio era um sacerdócio falido, comprometido. E o que fazer? E às vezes o homem tem essa mentalidade: o que eu posso fazer? Quem sou eu? Eu digo assim, mas quem era Ana? Quem era Ana? Naquele momento, talvez a mulher que fosse a pessoa mais imprópria para aquilo ali. Tinha, porque o problema era no sacerdócio. Ela fazia parte, era casada com um levita, né? Ela era casada com um levita, Eucana, não tinha filhos, era estéril, e está vendo um sacerdócio falido. E o que eu posso fazer? Como levita, podia até, se uma mãe de um levita podia dizer, quem sabe que meu filho venha a ser sacerdote? Mas ela era mulher de um levita, mas era estéril. E Ana precisava de um milagre. Ana precisava de um milagre. Irmãos, a obra de Deus é assim. A obra de Deus, quando o homem não é nada, quando o homem não tem nada, e põe a sua confiança em Deus, você vai descobrir que Ele é tudo. Ele é tudo. Nós não somos nada. Deus não está precisando de grandes homens, de homens extraordinários. Deus está precisando de homens e mulheres que confiem no Senhor, na misericórdia, no amor do Senhor, que coloquem a sua vida à disposição do Senhor, sem vaidade humana, sem buscar glória humana, um lugar de destaque. Não, é que eu diminua, mas que Ele cresça, que o nome dEle seja glorificado. Isso é a obra. E essa mulher é o exemplo disso, porque Ana não tinha nada, e ela fala isso ao Senhor. Ana, ela se prostra diante do Senhor, e ela faz uma oração ao Senhor. Nos diz o texto bíblico em 1 Samuel 1, 27 e 28, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Irmãos, esta obra que nós vivemos, foi o Senhor quem nos deu. Essa obra é um milagre, é uma operação de maravilhas. Uma ressalva aqui, quando nós falamos nessa obra, nós não estamos dizendo que a obra começou há 50 anos, como eu falo isso quando acaba a aula, alguém me procurar, pastor, você está dizendo que a obra é a Igreja Maranata que tem 50 anos? Não, a obra começou lá no Pentecostes. Se for falar de obra de salvação, começou lá na eternidade. Nós estamos falando aqui da obra que nós conhecemos, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, como povo. Ana era uma mulher estéril, e ela fez uma oração ao Senhor, e na oração dela ela disse: Senhor, diz a palavra de Deus que ela estava triste, amargurada, e ela se prostrou ao Senhor, diante do Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, é um milagre. Você é estéril, você não tem como gerar. Isso naquele tempo para uma mulher era vergonhoso. Na casa de um levita era uma situação mais grave ainda, mas ela estava ali orando ao Senhor, e ela não estava orando pedindo nada para ela vendo aquela situação de Israel, porque você nota na oração de Ana e no cântico de Ana depois, que o que ela queria era muito mais do que um filho, porque como esposa de um levita, ela queria um filho para dar ao Senhor. Era o primogênito dela, seria o primogênito dela. Não é um filho por causa da minha disputa com Penina, não um filho porque Penina zomba de mim, não é isso. Mas é aquela que você chega diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu nada tenho, eu nada sou, mas Senhor, eu quero te dar.
Te dar o quê? Eu quero te dar o mais precioso. Eu quero te dar o melhor. Mas o que é o melhor? Senhor, o melhor é o que o Senhor me der. Porque eu não tenho em mim. Mas se o Senhor me der, eu te darei. É isso a obra na nossa vida. É isso que é obra para nós. É o sentimento de Ana. Ou nós estamos pensando que nós viemos porque o Senhor precisa de nós, ou que nós temos alguma coisa para oferecer ao Senhor? Não, é aquele que entende a salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo que eu tenho vem do Senhor. O Senhor te deu o primeiro talento que o Senhor te deu a sua salvação. Você não merecia. E essa mulher, ela está assim diante do Senhor: Senhor, eu não tenho um filho para te dar. Diante desse sacerdócio falido, diante daquilo que acontece na casa de Eli, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas se o Senhor me der, é total dependência do Senhor. Se o Senhor me der, eu te dou. Eu não quero nada para mim, eu quero a glória do teu nome. E Deus colocou essa mulher por bênção na vida do seu povo. Irmãos, o que acontecia com Israel naquele momento? Próximo slide. Israel vivia um momento de uma grande decadência. Uma grande decadência. Diz a palavra de Deus que os filhos de Eli, sacerdotes também, Ofni e Finéias, a palavra de Deus chega a dizer, eram filhos de Belial. Sacerdotes, mas o Senhor fala deles dizendo, eram filhos de Belial. Eli tinha tido uma experiência com Deus. Ele conheceu um dia a voz do Senhor, mas diz a palavra de Deus que os filhos de Eli faziam o que queriam, tomavam daquilo que era oferta ao Senhor, e que devia ser oferecido ao Senhor, e o sacerdote tinha direito de enfiar o garfo, e não escolher, mas aquilo que viesse no garfo, era do sacerdote, era parte do sacerdote. Mas diz a palavra de Deus que Ofni e Finéias mandaram os seus moços, e antes da oferta ser cozida, eles não me dá cru, eu quero a minha parte crua, e eu quero escolher, e eles escolhiam o melhor para eles, o melhor não era para o Senhor. São as pessoas que às vezes olham para o Evangelho, um falso Evangelho, e elas acham que aquilo que Deus nos deu como bênção, para nós participarmos, elas colocam no campo do seu interesse, aquilo que é meu, aquilo que eu quero, o direito que eu tenho, e nós não temos direito a nada. Os filhos de Eli se prostituíam, diz a palavra de Deus. Não havia temor do Senhor. Irmãos, isso tem alguma correlação com o que nós vemos hoje ao nosso redor em termos de evangelho? Daquilo que as pessoas estão vivendo, daquilo que as pessoas têm na sua mente, no seu coração, um evangelho descomprometido, um evangelho que tolera o pecado, um evangelho onde os pais não corrigem os filhos, onde está tudo certo. É esse o evangelho? Não, Ana não se conformava com aquilo que ela via, e Ana clamava por uma obra nova. Irmãos, nós estamos aqui hoje, nós temos na obra do Senhor culto profético, louvor revelado, mensagem revelada, quanta coisa que nós temos, que o Senhor nos enriqueceu, ministério não remunerado, as pessoas não estão buscando aquilo que é humano, recursos, riqueza, fama, de tudo que o Senhor nos ensinou, obra, corpo, igreja, corpo de Cristo, quanta coisa maravilhosa. De onde veio tudo isso? Irmãos, tudo isso é resposta de oração. Tudo começou quando homens, mulheres se prostraram diante do Senhor para dizer: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Evangelho? Senhor, o Evangelho está vivendo de quê? O Evangelho está vivendo de teologia, o Evangelho está vivendo de filosofia, de razão humana.
Mas aonde está o poder de Deus? Aonde está a glória do Deus de Israel? As maravilhas, aonde está a profecia? Que Deus não fala mais, a lâmpada está se apagando no tempo. A obra, ela surge no nosso meio, quando Anas, homens, mulheres, inconformados com o evangelho frio, com o evangelho tolerante com o pecado, com o evangelho contaminado com o mundo, com o evangelho que havia se esquecido que Jesus vai voltar, que Deus quer falar ao coração do homem, que o homem tem que viver da profecia, que o povo precisa ouvir a voz do Senhor, que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, a fé precisa de ser vivida. E um povo caiu aos pés do Senhor para dizer: Senhor, quem somos nós? E o Senhor tira do lugar mais improvável, né? Onde é que começou isso tudo que nós temos? Começou aonde? Começou no meio de tudo isso, mas começou através do clamor de um povo que orou num tempo profético de Deus. Tudo veio do Senhor. Era ali para Ana, estava chegando quase o final do tempo do juízo, e Deus já estava preparando tudo para o reino de Davi que viria. Tudo estava sendo preparado. Irmãos, Deus tem tudo. Ele é o Senhor da história. Tudo está preparado. Agora, alguém precisa reconhecer o tempo profético. Alguém precisa de se colocar nas mãos de Deus para tapar a brecha. Alguém precisa. É só dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor vai levantar alguém. Se não fôssemos nós, o Senhor teria levantado outros. Mas tinha um povo ali clamando, orando, inconformado, dizendo: Senhor, nós não sabemos, nós não temos, mas nós estamos esperando que o Senhor nos dê, que o Senhor nos dê. E o quanto o Senhor nos deu. E aí você vê Ana, aquela criança, está lá do lado de Eli, um velho, cego, pesado, com todas as dificuldades, e ela foi cumprir o voto dela. Aquela mãe, ela pediu, e ela teve de cumprir o pacto. Irmãos, evangelho é isso. O milagre que Deus operou na sua vida, você fez um pacto com Ele. No dia que o Senhor te salvou, você fez um pacto com o Senhor. E Deus é o Deus da aliança, e Ele é fiel com aquilo que Ele prometeu, e Ele operou um milagre na sua vida. Mas você tem uma parte nesse pacto, e a sua parte se chama entrega. Entrega. Senhor, se o Senhor me der, eu te entregarei. Entregarei o quê? Entregarei tudo, tudo. Porque o dia que o Senhor te salvou, você entregou sua vida ao Senhor. Agora nós precisamos saber o seguinte: nós estamos vivendo o pacto que nós fizemos com Ele. Senhor, é teu. Ou você foi buscar Samuel de volta, ou você sentiu falta de Samuel e quebrou o pacto, ou você voltou para as coisas antigas, ou você se esqueceu daquilo que o Senhor te deu, ou você negou a bênção que o Senhor te deu e tirou Samuel porque você sentiu falta de Samuel, ou você entregou o seu Samuel. Samuel é a obra como um todo, mas Samuel sou eu, Samuel é você. É aquele resultado de um milagre. Alguém orou por sua vida, um povo orou por sua vida, alguém intercedeu a Deus. Ah não, foi um dia que eu entrei no culto, entrei por acaso. Alguém estava orando por aquele culto, alguém estava clamando para o Senhor te salvar naquele culto, alguém estava em comunhão com o Senhor para ter o dom que te foi entregue. É a obra, e o Senhor te deu o que você não tinha. Agora, isso continua tendo o mesmo valor. O que Ana fazia? Ana entregou. Imaginem como foi difícil para Ana entregar Samuel. Diz a palavra de Deus que ela falou: Eucana, deixa o menino desmamar. Quando ele desmamar, eu vou entregar ele ao Senhor. Ele é do Senhor. E foi assim que nós viemos, né? Crescemos,
O Senhor nos sustentou, o Senhor operou, você cresceu, o tempo passou, mas Samuel é do Senhor. O milagre que Ele operou na sua vida é para Ele, é para a glória dEle, é para a honra dEle. O Senhor chamou a cada um de nós. O Senhor não te chamou para ser um crítico, o Senhor não te chamou para você ficar dando nota no culto, dando nota no pastor. O Senhor te chamou para ser uma bênção. Quem olhava Samuel talvez não pudesse imaginar o que estava por trás de Samuel. Quanta lágrima, quanta oração e quanto amor, quanta dedicação. Vocês acham que algum dia Ana se esqueceu de Samuel? Ela não tinha WhatsApp, ela não tinha Facebook, ela não tinha telefone para ligar para Samuel. Está lá Samuel, eu entreguei. Aonde está Samuel? Samuel está sendo usado pelo Senhor. O nome do Senhor está sendo glorificado na vida de Samuel, mas o nome do Senhor está sendo glorificado na vida de Ana. Irmãos, esta obra, ela é assim. Ana ali longe do menino, mas cheia de oração, de clamor, de cuidados, de amor. Assim somos nós. A obra do Senhor, às vezes nós encontramos servos de Deus, servas do Senhor. O Senhor operou, foi uma bênção, a obra é maravilhosa. Olha, tem lágrimas, tem oração, tem jejum, tem dependência do Senhor. Tem gente que sabe que Deus operou um milagre na minha vida, mas a obra é um milagre, e o milagre precisa de continuar. O milagre precisa de continuar. A operação de maravilhas, ela precisa de continuar, e você foi chamado para isso. E essa entrega não é uma entrega de uma vez, entreguei, acabou, fui embora e esqueci. É a entrega de todo dia. É todo dia. Você começa os dias aos pés dele. Você está no seu local de trabalho, mas você está em comunhão com ele. Você está na rua, está dirigindo, mas você está em comunhão com o Senhor. Você não se esquece do Senhor. Não dá para uma mãe, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ana não podia esquecer de Samuel. Estava ali durante todo o ano, preparando ali a túnica de Samuel, porque ela subia anualmente para adorar, e ela ia levar a túnica de linho para ele. Está aqui, ó, mamãe preparou para você. Irmãos, nós temos um amor muito grande pela obra do Senhor, e por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E nisso, não tem filho, não tem esposa, não tem trabalho. O reino de Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Esse é o chamado. O que você vai dar ao Senhor? Você vai dar ao Senhor, não é a ovelha doente. Você vai dar ao Senhor a melhor ovelha do seu rebanho. E o mais maravilhoso é que o Senhor não está pedindo a você o que você não tem. Ele está pedindo a você o que Ele te deu. O que Ele te deu. Mas você tem para dar ao Senhor. E servir ao Senhor é maravilhoso. Então nós vemos na vida de Ana uma entrega. Está aqui, Senhor, é a minha vida, é o meu amor, é o meu amor, o mais amado, o mais querido, o melhor que eu tenho, o meu primogênito. Na ocasião, provavelmente ainda o único filho. Está aqui, mas eu estou entregando tudo. Eu estou entregando tudo. Irmãos, não dá para nós pensarmos obra de outra maneira. Às vezes nós falamos, não, nós estamos na obra e não estamos na religião. Será que não estamos na religião? Porque dá para você pensar Pedro, Paulo, Maria, Ana, tantas servas do Senhor. Dá para pensar de outra maneira, obra de outra maneira. Aquelas pessoas colocando a obra em segundo plano. Não, se der tempo eu vou. Aquelas pessoas sem compromisso com o culto, sem compromisso com a assistência a alguém, sem compromisso com a obra do Senhor, sem compromisso com a oração, com a leitura da palavra. Dá para você pensar dos nossos irmãos lá no início da igreja primitiva, vivendo o Evangelho, que é onde primeiro é meu trabalho, primeiro é meu lazer. Como alguém me disse, pastor, nós estamos precisando de mais tempo para lazer. Está tendo muita atividade na igreja, e a gente já quase não tem mais tempo para lazer com a família, e nós estamos gritando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus vai voltar, com essa mentalidade,
Irmãos, não tem ninguém que tenha vindo para a obra sem renúncia. Se você está na obra, tem renúncia. Não mudou o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é o mesmo. Você quer vir após mim? Você quer? A escolha é sua. Você não quer, não vem. Mas você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Entrega a Samuel. Entrega a Samuel. Entrega a sua vida ao Senhor. Você está vendo tudo isso que Deus nos deu? Isso é resultado de gente que se entregou, de gente que se deu, de gente que se gastou. Essa é a obra. Então a obra para nós, ela é forma de vida, porque nós não estamos esperando em Jesus para essa vida, não. Nós estamos esperando em Jesus para uma vida eterna. Quando nós falamos de obra, nós falamos de vida eterna. Eu lembro que uma vez faleceu um amigo meu, e a mãe dele era uma serva de Deus, uma senhora já idosa, ele da obra, com experiências com o Senhor, e eu achei assim muito triste, aquela mãe vivendo aquela situação, e abri a palavra, e disse: Senhor, o que é isso? E o Senhor disse assim: olha, abriu o texto e disse: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, é vã a vossa fé. Irmão, se o Evangelho que nós estivermos vivendo for só para esta vida, para ele curar, para ele resolver o problema, para a irmã não se entristecer porque perdeu um filho, a nossa fé é vã, é vã. Nós estamos vivendo um Evangelho, uma fé de um povo que crê que Jesus está às portas, que Jesus vai voltar. A vida de Ana, quando ela viu toda a situação de um Evangelho, na época de uma obra decadente, onde Deus não se revelava, onde Deus não falava, ela se propôs a clamar, a buscar, a lutar, e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a nossa oração, e o Senhor tem nos dado algo maravilhoso, glorioso. Então a obra para nós, ela é Filho único, ela é a nossa vida. Próximo. A palavra do Senhor diz a respeito dos filhos de Samuel, dos filhos de Eli, diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. E aí vocês vejam que contraste. Eles desprezavam, os filhos de Eli desprezavam a oferta que era do Senhor. A oferta era do Senhor e eles desprezavam. Nós não tratamos aquilo que é do Senhor assim. Aquilo que é do Senhor é sério para nós. Às vezes eu fico impressionado com certos irmãos, que o que você vai conversar, eles falam é obra, 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 a obra, a obra, a obra, a obra. E a palavra diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem gente que você não vê falar de obra, né? Tem gente que você vê falar palavra torpe, piada, porque o coração está cheio, não sai da televisão, não sai da internet, aí o coração está cheio de imundícia e ele fala a imundícia que está no coração dele. Mas tem gente com o coração cheio do Espírito Santo, e a palavra é a obra, é o testemunho, é o que o Senhor fez, é o que o Senhor está operando, é a mensagem, é a palavra, é o dom espiritual, é aquilo que o Senhor está realizando, é o evento que nós vamos ter, é a evangelização, é a visita, é a obra, é a obra, é a obra, porque é Filho único, é amado, é querido, é inesquecível. Mas os filhos de Eli, eles desprezavam, crentes, sacerdotes até, mas desprezavam a oferta do Senhor. E Ana? Ana não. Ana, a oferta dela foi a entrega de tudo, foi a entrega do mais precioso, foi a entrega do mais amado, foi a entrega do mais querido. Irmãos, quantas vezes na obra são testemunhos? Nós não costumamos dar glória a homens, colocar nome de pessoas, né? A obra, ela começa com um grupinho pequeno, orando, chorando, gente que se dispôs no começo a jejuar 4 dias seguidos, 7 dias, teve gente jejuando 7 dias, querendo ouvir a voz de Deus, querendo a glória do Senhor, querendo experiências com o Senhor,
querendo salvação de vidas. Os alicerces estavam sendo colocados, e nós estamos aqui hoje, por gente que amou esta obra. Eu tive um privilégio de vir para a obra criança ainda, e mais tarde, depois de uns 15 anos como pastor, eu voltei para ser pastor da igreja onde eu fui criança, adolescente, jovem, me casei ali e voltei para ser pastor ali. E eu confesso que cheguei ali meio tímido, porque ali estavam as minhas professoras de criança, que foram bênção na minha vida. Ali estavam irmãos que foram usados nos dons espirituais, e era uma igreja muito sólida, com muitas experiências com dons espirituais. Aí você olha para a sua vida e você diz assim: quem seria eu se o Senhor não tivesse me colocado no meio desse povo? E esse povo foi bênção na minha vida, naquilo que Deus fez, nas bênçãos concedidas, em tudo. A obra de Deus, ela nos prepara para a vida eterna, mas a obra de Deus até mesmo nos educa, ela tem uma participação na nossa formação como cidadão também, tem, sem dúvida. Mas que bem extraordinário. Mas eu olhava para aquele rebanho ali, e eu como pastor, de maneira alguma me sentia maior do que ninguém, muito pelo contrário, me sentia assim: quem sou eu para estar aqui? E de forma particular me marcou muito um convívio com uma irmã que havia ali naquela igreja. Primeiro pela nobreza daquela senhora. Eu criança, eu vi aquela senhora tocando um acordeon, eu vi aquela senhora tocando mais tarde um teclado na casa do Senhor. Esposa de um pastor, viaja para lá, viaja para cá, às vezes ela não podia ir, também não tinha filhos, mas orou ao Senhor, clamou, e depois de muitos anos de casado, o Senhor deu um filho quando ninguém podia mais esperar. O Senhor deu uma filha, um milagre. Viveram uma experiência com Deus, mas o que me chamava a atenção era a nobreza. Uma mulher culta, uma mulher inteligente, um instrumento nas mãos de Deus, voluntariosa para socorrer em oração, socorrer na necessidade material, na visita, incansável na obra do Senhor, viajando para um lado, viajando para o outro, mas discreta, sem buscar glória humana, típica ovelha. Me lembro um dia, na casa dela, ela estava fazendo 60 anos de casado, se não me engano, e nós oramos ali, e o Senhor deu uma visão. A visão era mais ampla, mas a parte que interessa aqui, o Senhor mostrou um pote de mel e uma ovelha, e ali tinham vários pastores que tinham ido orar ali, e eu falei assim: olha, eu tive aqui, dos pastores aqui, eu sou o único que tive o privilégio de ser pastor dela, e o pote de mel e a ovelha é a irmã, porque era a mulher que tinha uma palavra no tempo certo. Vamos à palavra de Deus, como maçã em salva de prata, era ela que tinha uma palavra a seu tempo, sabia o tempo de falar e sabia o tempo de calar. Uma mulher que, apesar da posição que tinha, cuidava do trabalho de senhoras pelo Brasil, mas uma mulher nobre, humilde, que se colocava diante do seu pastor como ovelha, sem nenhuma arrogância. Eu quero oração, eu quero consultar o Senhor, mas não precisa, esse trabalho está ligado ao presbitério, não, mas o Senhor é o meu pastor, e eu quero que o Senhor ore por mim, eu quero que o Senhor consulte ao Senhor, numa dependência, não do pastor homem, mas uma dependência do governo, que é do Senhor. Eu quero que o pastor ore, eu quero ouvir um dom, eu quero uma direção do Senhor, eu preciso, é a obra, é aquela que está dizendo: eu não tenho, mas se o Senhor me der, aí eu tenho para dar a Ele. É viver isso, Eu me lembro que muitas vezes eu saía para ir à reunião do conselho presbiteral, e chegava ali, já encontrava aquela irmã sentadinha, e dali ela saía, ia ao culto na igreja do lado, na reunião de senhoras, na quarta-feira, assistia a reunião de senhoras, e daqui a pouco voltava da reunião de senhoras, já idosa, enferma, mas fiel. Podia estar em casa com toda a desculpa: estou doente, não posso, não, mas tinha um amor
tinha um zelo, estava ali, saía dali, esperando o esposo terminar a reunião, ia para a reunião de senhora, voltava, e ali ela ficava sentadinha, quietinha, conversando com alguém, lendo a palavra, ouvindo o louvor, e aí dava ali para 9h30, 10 horas da noite, ela ia embora para sua casa. Isso acontecia rotineiramente. E chegou uma quarta-feira, ela foi lá, e ela ia se submeter a uma cirurgia de alto risco. A cirurgia era de altíssimo risco. E o esposo estava ali e disse bem assim: olha, queria que vocês orassem, porque ela vai operar, e ela nem sabe muito, como que a gente diz assim, da gravidade, né, da cirurgia dela, do risco que ela corre. Deu a entender para nós que ela não sabia. E ela imediatamente disse bem assim: eu sei sim, eu sei. E nós oramos por ela ali, e o Senhor falou com ela, e aquela era a última ida dela ali. E nós oramos, ela estava ali, nós fizemos a imposição de mãos, e ali ela pediu para fazer uma oração. Foi a última oração dela ali. E sabe qual foi a oração dela? Gratidão. Nós não sabíamos que era a última vez. Talvez ela soubesse, mas a palavra dela foi gratidão. A oração dela foi uma glorificação ao Senhor. Senhor, eu te glorifico pelos pastores da obra. E eu fico pensando o quanto ela orou por mim, que fui pastor dela, mas por tantos pastores da obra. É obra de Ana, é obra de gente que ama aquilo que Deus fez na nossa vida, no nosso meio, como povo, mas ama, valoriza, não esquece, e quando termina a carreira, guarda a fé. Termina, não fica no meio do caminho, não nega a fé, mas termina a carreira e guarda a fé, depois de ter combatido o bom combate. Era a vida daquela irmã, a vida dela era falar da obra, era falar das coisas do Senhor, a alegria dela eram as coisas da obra, era o Samuel na vida dela, era a alegria, era o grande amor da vida dela, era a entrega, era a renúncia. Quanta renúncia, mas é a promessa, porque ela fazia parte daquele grupinho lá do início, daquele grupinho que estava no meio de uma tradição, clamando: Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nós queremos batismo com o Espírito Santo, Senhor, nós queremos dons espirituais, Senhor, nós queremos ser guiados por ti, dirigidos por ti. Mas quando o Senhor deu isso, continuou entregando Samuel todo dia dizendo: Senhor, Samuel é teu, Senhor, a obra é maravilhosa que o Senhor fez, continua sendo maravilhoso, não esqueceu, não envelheceu, mas o amor, o primeiro amor, continuava vivo no coração. E lá no leito do hospital, já numa situação crítica, perto do momento do falecimento, estava lá falando bem assim: ó, tem uma festa, hein? Chama o sobrinho fulano de tal. E os familiares ali até estranharam, porque já estava numa situação difícil, até mesmo de raciocínio, pelo momento que se aproximava da partida. E estava ali falando: olha, chama meus sobrinhos, chame eles para a festa, eles precisam de ouvir, E esse é o testemunho daqueles que partem, como Davi partiu, né? As últimas palavras de Davi assim: há um renovo que ainda não brotou, mas toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. Irmãos, o momento da partida de um servo de Deus é o momento de quem guardou a fé. Você vai viver a fé até a última hora. Eu queria ser curado, eu queria continuar com os meus netinhos, com meu marido. Não, chegou a hora. Moisés, sobe o monte. Amém, Senhor. Chama o povo, reúne o povo e vai fazer igual Moisés. O Senhor é maravilhoso, como ele testemunhou nas campinas do Jordão, quando o Senhor o contrariou. Irmãos, a obra para nós é isso. A obra é a nossa vida, a obra é a cada instante, a obra é o mais precioso que nós temos. A obra, quando nós estamos falando de obra, estamos falando da obra de salvação,
que é que eu podia dar por isso? Como é que eu podia conseguir isso? Eu não tinha, mas o Senhor me deu. E nós estamos zelando, e nós estamos amando a obra do Senhor, a cada dia, chorando por ela, a cada dia tecendo as vestes de linho, mas dizendo: Senhor, Samuel continua sendo teu. Senhor, eu pedi e não me esqueci. Eu tenho um pacto com o Senhor, e o pacto que eu fiz contigo é entrega, e a entrega que eu vou viver cada dia da minha vida. Amém, irmãos? Vamos cantar no louvor ao Senhor.